Oi! Então, esse vídeo demorou pra sair, né? É que eu aproveitei que eu fui cortar os meus cabelinhos pra poder gravar já com o corte novo. O meu nome é Clarissa Ganzer e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre shopping centers. O último vídeo que eu gravei foi sobre a Feira do Livro, que aconteceu em Passo Fundo, no estacionamento do Passo Fundo Shopping. E quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu pensei em fazer o próximo vídeo sobre shopping centers, porque eu lembrei dessa matéria, desse texto, da revista Filosofia, de abril de 2014, que fala sobre shopping centers, claro, numa abordagem mais filosófica. Na verdade, ela usa um acontecimento para desenvolver o texto, que são os rolezinhos, que foram jovens de periferia que começaram a se organizar para fazerem rolezinhos, para fazerem encontros em shopping centers de elite. Isso causou um desconforto dessa elite. Esse texto da capa é do Renato Nunes Bittencourt. Então, nessa matéria eles falam que o shopping center ele é um ambiente quase como útero materno, super asséptico e agradável, né, que te protege de um exterior que pode ser perigoso. E arquitetonicamente, quando a gente pensa em fazer um shopping center, eu tive uma disciplina em que a gente criava, é mais ou menos por aí, a gente tem que criar um ambiente que seja agradável para estar circulando, para permanecer nesse local, né? Que talvez possa ser que tu não tenha muito contato com o exterior, para que tu perca um pouco a noção de que horas são, se é sol ou tá chovendo, para que tu fique nesse ambiente circulando e consumindo. Aí tem um artigo que eu tava lendo que fala que o shopping center ele surgiu nos Estados Unidos na metade do século XX. E no Brasil, o primeiro shopping center ele foi feito em 1966, em São Paulo, capital, que é o Iguatemi, São Paulo. Iguatemi, São Paulo. Esse é o nome, que foi o primeiro shopping center do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, a gente tem no país 563 shoppings, que recebem 490 milhões de visitantes ao mês. A região sul representa 14% dos shopping centers que se tem contabilizados, e a região sudeste mais que 50%. A região sudeste representa 55% dos shopping centers do país. No Rio Grande do Sul são 38 shopping centers em operação e 39 até o final de 2019. E se a gente pensar na linha histórica do tempo, na linha arquitetônica, e pensar em obras que representem um momento histórico, né? Se eu for pensar, por exemplo, na Idade Antiga, se eu for pensar na arquitetura grega, eu vou pensar talvez no Partenon, com suas colunas características, né? Se eu for pensar na Idade Média, for pensar, me vem na cabeça período gótico, com igrejas, com vitrais super dramáticos e torres que apontam para o céu, que mostram o poder da igreja enquanto instituição e o poder da igreja também como obra arquitetônica. E talvez no período que a gente vive hoje, o shopping center, não apenas por obra arquitetônica, por ter uma estética muito diferenciada, mas por ele representar muito como a sociedade se organiza, talvez fosse um objeto arquitetônico representativo desse período em que a gente vive hoje. E aí, enquanto eu estava pensando nessa matéria sobre shopping centers, eu estava vendo um vídeo eu faço as minhas anotações aqui no meu caderninho, do Café Filosófico, que se chama O Amor na Era da Sobrecarga, que é uma palestra do psicoterapeuta Ivan Capelato.
E ele fala nessa palestra sobre como a gente desenvolve o amor desde a infância até a fase adulta e tudo mais. E aí ele fala sobre uma identidade egóica, que seria, superficialmente falando, né, porque é um tema que eu não tenho muita familiaridade, seria a gente se relacionar com o meio externo e aí ter frustração. O ego seria a forma como a gente se relaciona com o meio externo. E a gente desenvolve uma identidade egóica. Então tem tristeza, tem frustração, tem raiva. E segundo ele, na época da nossa sobrecarga, a gente simplesmente busca muito o prazer absoluto. Então a gente vive uma identidade narcísica, que é a busca pelo prazer agora. Tá, mas e daí, né? O que tem a ver isso com o shopping center e com arquitetura? Porque o shopping center, talvez, ele arquitetonicamente, ele consiga representar essa não frustração com o meio externo. Então eu tenho um ambiente claro, um ambiente limpo, um ambiente silencioso ou com uma música que está tocando, mas que faz eu me sentir bem, né? E eu não tenho que me relacionar com o resto da sociedade. Ter um relacionamento em que, se eu tenho uma frustração ou uma decepção, eu não lido com isso, mas eu descarto o relacionamento para não ter que lidar com algo que me cause algum tipo de desconforto. Talvez a gente possa perceber isso na arquitetura, né? Quando eu penso em condomínios fechados, que são ambientes que saem um pouco do centro da cidade, né? E ambientes que são completamente muito organizados e muito limpos e que quase não tem muito barulho, porque eles são mais na periferia, né? Então eu não tenho nenhuma intervenção externa, então assim, a pessoa ela pode morrer de fome, não me interessa, desde que não morra de fome na minha rua, né? Pode ter uma pessoa pedindo no sinal, né? Desde que eu não tenha que lidar muito com isso, né? Pode ter uma pessoa pedindo na saída do restaurante, desde que não seja o restaurante que eu vou comer, porque que chato, né? Eu ter que lidar com pessoas que estão numa situação ruim, ou ter que lidar com desconforto, né? E talvez a arquitetura do shopping center, ela traduza muito bem esse tipo de coisa. E aí me veio uma outra coisa na cabeça enquanto eu tava pensando nesse vídeo, que é o tempo, né? As frustrações, não ter acesso às frustrações ou não ter que lidar com esse tipo de frustração, e a arquitetura de condomínios, né? A arquitetura de shopping centers, eles conseguem potencializar esse sentimento, né? Criando um ambiente super protegido que desconecta com o exterior e com o resto da sociedade. E eu tava pensando sobre o tempo, né? Que talvez o tempo, o conceito de tempo, daqui a um tempo, ele não exista mais. Porque todas as marcas do tempo, os desgastes das relações, das edificações humanos, eles podem ser apagáveis e são apagados, né? Se eu tenho uma ruga, que é sinal que eu estou envelhecendo, né, e meu corpo não tem mais o vício que tinha antes, eu aplico um botox. Se os meus peitos caem, eu ponho um silicone. Se eu tenho um celular que dá problema, eu substituo por outro, né? Eu não vou mandar arrumá-lo. Se eu tenho qualquer tipo de problema, eu substituo por algo mais novo e melhor e mais atraente, porque também é uma novidade. Enfim, esse vídeo não tem conclusão nenhuma, são só divagações. E é isso. Se vocês todos que assistem meu canal, que eu sei que é a minha mãe, a Ju, minha querida amiga, minha best, e a querida Lacerte, que eu sei que são os que assistem sempre, tiverem sugestões, por favor me mandem, ou aqui nos comentários do YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, enfim. Muito obrigada, tenha uma linda semana, um lindo dia.
Até o próximo vídeo.